Bem-vindos ao podcast Cambi. Hoje nós vamos falar de alimentação consciente, atividade física e o impacto desses hábitos na saúde. Nesse mundo maluco que a gente anda vivendo, a alimentação e o autocuidado, às vezes, é bem negligenciado. Tem desculpa para tudo, né, gente? Mas hoje eu vou ajudar vocês a acabar com essas desculpas. E quem vai nos ajudar é a Camila Simões de Freitas, bióloga e nutricionista com especialização em análises clínicas, biotecnologia e nutrição materno-infantil. A Camila é mestre e doutora em Ciências da Saúde, com ênfase em infectologia e medicina tropical. E atualmente desenvolve pesquisa na UFMG, além de atuação científica, também trabalha com orientação nutricional baseada em ciência, na ciência e na individualidade. Isso é muito legal, né? E também conosco, Diego Vinícius Melo Lacerda, médico formado pela UFMG em 2015, atuante na PBH desde o mesmo ano, na estratégia de saúde da família, na atenção primária, especialista em medicina de família e comunidade pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Pós-graduado em saúde familiar pela PUC Paraná, preceptor da disciplina de atenção à saúde do 8º período pelo curso de medicina da famílias. Eu só consegui falar todo esse currículo dos dois porque eu tenho um condicionamento físico muito bom, porque, gente, nós estamos falando aqui com um pessoal sensacional mesmo, vocês sabem que aqui vai dar bom. Bom, vou começar então com a primeira pergunta que todo mundo, eu acredito que já é meio que óbvio, lulante, que alimentação saudável e atividade física são ótimos. Mas o pessoal ainda negligencia dando aquela desculpa do dia a dia. Eu queria que vocês desconstruíssem, então, esse mito. Porque a gente sabe que atividade física e alimentação saudável é tão importante quanto a higiene bucal. Escovar o dente todo dia, ninguém deixa de fazer, concordam? Então, Camila, vamos começar pelas meninas, então. Eu acho que parte muito da organização. É muito importante, a gente tem que fazer e tem que ser feito. Você não escova o dente todos os dias? Você não se prepara para dormir todos os dias? Então, é mais questão de organização mesmo. Eu tenho que colocar prioritariamente 30 minutos de atividade física 3 vezes na semana, 4 vezes na semana na minha rotina. Como que eu vou conseguir encaixar? Claro que a gente tem alguns casos que a pessoa fica 2 horas no ônibus para chegar no trabalho, a gente entende isso, mas são minúcias que a gente consegue mudar no dia a dia para a gente conseguir ter uma alimentação mais saudável, fazer uma escolha mais saudável na alimentação. Por exemplo, eu preciso almoçar. Você vai almoçar. Tem condições de colocar uma salada? Vamos colocar uma salada. Não é complicado. São pouquinhas coisas ali. Ao invés de eu ir numa lanchonete e comprar um salgado, eu vou comprar uma fruta com um iogurte, que é praticamente o mesmo preço, e vai te trazer muito mais benefícios. O Diego, é um pacto que a gente faz com a gente mesmo, né? Principalmente eu vejo muitos pais e mães assim, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que cuidar dos meus, eu tenho que cuidar da minha prole. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar dessa prole, né? Com certeza. E eu acho que a principal questão é a priorização. É você colocar o foco naquilo que é mais importante. Eu costumo comentar isso muito com os meus pacientes. Porque como a gente foca numa medicina que é mais longitudinal, que a gente foca mais na pessoa e no cuidado progressivo, é entender o que está acontecendo. Mas, no geral, o que a gente observa hoje é um fenômeno de aceleração muito importante. Seja pelas redes sociais, seja pela internet, a questão que está mais acessível. Então, hoje o tempo é muito mais rápido, a sensação de que o tempo passa muito mais depressa. Então, com isso, as escolhas elas ficam mais empobrecidas. As escolhas elas não são feitas porque o indivíduo entende muitas das vezes que ele precisa fazer. É sempre pautado no que o influenciador falou, no que o personagem da novela fez. E a gente entender esse contexto é importante para entender como que a pessoa vai se aproximar desses comportamentos que a Camila nos trouxe. Então, como que ela vai conseguir entender que as melhores escolhas vão ser feitas se determinado padrão não é seguido? Se o que é mais importante é o prazer do momento, é comer um fast food, do que pegar o mesmo valor, que vamos combinar, um fast food hoje não está barato, né? E fazer escolhas mais saudáveis, né? Você vê que o simples trabalho de você sair de sua casa e até um sacolão para você fazer, hoje já é substituído pelo aplicativo de entrega. Já ia Você falar. não vai. Então, não tem nem essa energia para poder gastar por essa pessoa. Doutor, você abriu umas 15 abas aqui na minha cabeça, tanta coisa que você falou, eu sinto pescando. E a Camila fala da questão do trabalho individualizado. As redes
tomaram tempo da gente. A gente sabe que aquilo ali é igual um buraco negro, puxa a gente. Mas também tem um lado positivo. Eu acredito que nunca a gente teve tanto acesso também à informação de qualidade. Seria, então, o passo da gente também criar o hábito da navegação consciente? Porque eu aprendi muita receita saudável e de baixo custo vendo algum conteúdo na internet. Mas até que ponto aquilo ali me serve e aquilo que não serve? Nesse quesito, eu quero entrar na seara do porquê que é tão importante ter um especialista cuidando da minha saúde e da minha nutrição. É muito importante porque, justamente, tem que ser individualizado. Não adianta eu generalizar. Eu falar, todo mundo tem que comer intuitivo. Mas não é. Eu tenho quadros clínicos específicos que eu preciso de orientação específica para aquele quadro. Às vezes eu tenho uma alergia, por exemplo. Eu tenho uma alergia, eu tenho uma intolerância, eu tenho uma diabetes, eu tenho hipertensão. Então, eu tenho que ter uma orientação específica para aquele caso, porque o paciente que tem diabetes, ele não pode ficar muitas horas sem comer, tem que monitorar a glicemia. Então, não é o mesmo caso do que um esportista. Claro. Que vai... A necessidade diária é completamente diferente. Completamente diferente. Então, nunca eu vou poder generalizar. Eu tenho que ir específico para aquele caso, entender também a rotina da pessoa, porque não adianta eu querer que aquele paciente ele coma a cada 3 horas, só que ele faz, por exemplo, um trabalho dentro de uma fábrica numa área limpa. Então, ele não pode ficar saindo e entrando, ele tem que ficar lá dentro. Não dá. Não pode hidratar lá dentro. Para hidratar, tem que sair da área. Então, assim, você tem que estudar cada caso para você chegar num modelo de planejamento alimentar ideal para aquela pessoa. O que a gente fala, então, para aquele pessoal? Porque, vamos combinar, Camila, na vida real, na prática, você está numa mesa de bar, você viu uma colega mais magrinha, mais torneada, fala, o que você está fazendo? A mesa inteira vai copiar. O que a gente tem que alertar para esse tipo de comportamento, de copiar a dieta que deu certo para a colega? Não dá certo para todo mundo. Não. Deu certo para a colega... Ok, olha o que a colega fez. O que ela fez? O básico. Você tem que ir no básico. O que ela fez? Começou a se alimentar melhor, se alimentar mais saudável. Isso funciona para todo mundo. Começou a praticar exercícios físicos. Isso também vai funcionar para todo mundo. Não importa o exercício físico. É academia, é dança, é tênis, é futsal, é o que você gostar de fazer. E começar a dormir melhor. Começar a dormir melhor. Né? Acho que a Camila falou tudo. É o tripé. É sono, é atividade física e alimentação. Mas aí tem uma coisa que esbarra, doutor Diego, paladar infantil. Engraçado, gente, o que eu tô lidando de adulto que fala, eu não como isso, eu não como aquilo, e gosta só de bife, batata frita todinho. Mas o que a gente faz? A primeira coisa é entender quem. A criança, salvo raríssimas exceções, não é ela que vai no supermercado. Não é ela que tem o dinheiro. Né? Quem coloca os alimentos dentro de casa, quem dá o acesso para aquela criança, são os pais, são os cuidadores, são os responsáveis. Então, eu recebo muita criança obesa e, infelizmente, é uma realidade assim que está cada vez crescendo vertiginosamente. Em média, no serviço público, a gente tem em torno de 31,6% da última pesquisa que eu li, que contempla, né, os obesos, e desses 31%, quase 20% são crianças até 12 anos de idade. E quando você vai analisar o comportamento, aí chega lá, às vezes, a avó, chega os pais, doutor, minha criança está gorda, minha criança está obesa, eu não sei mais o que fazer, ela não sai da tela, ela não sai do videogame, e ela só come bolacha. Tá, mas quem comprou a bolacha? Quem deixou na tela? Quem deixou na tela? Então, assim, a questão tem que ser familiar mesmo. Tem que entender qual que é o contexto da família. A criança, ela talvez seja mais vítima do que responsável por esse comportamento. Eu acho que a gente está vivendo uma crise nos nossos tempos em que a gente está delegando às telas, mais uma vez às telas aí, né? A criação ou até a paz dos pais. Porque eles, bota na tela, dá aquilo que ela quer e resolve a situação. Só que a gente está criando um problema monstruoso para o futuro, né? E mesmo a questão assim, do desenvolvimento da criança, só ainda fazendo um ganchinho, claro. Esse desenvolvimento do paladar, ele começa na primeira infância. Então, se você tem uma consulta, um acompanhamento adequado ali de puericultura, orientações adequadas, individualizadas, tais quais a Camila, mas a gente tem ainda algumas regras que a gente consegue ainda aplicar, dificilmente a criança vai ter essa recusa alimentar. Ela vai conseguir entender a textura de uma fruta, ela vai conseguir
perceber sabores diferentes do que aqueles que são promovidos mais pelos carboidratos e pelas gorduras, que é sim mais palatável. Nós temos É evolução, né? nós temos um paladar muito primitivo. Sim. Isso é da época das cavernas. É o que vai dar mais energia, é o que vai dar mais sustento para a gente. Mas não necessariamente para um contexto hoje em que não se gasta tanta energia assim. É verdade. E pensando em criança, né, atendimento de criança, a orientação é toda parental. Chega o paciente para mim, criança, introdução alimentar, 6 meses, vamos começar a introdução alimentar. Eu faço orientação toda parental. A criança não vai conseguir pegar e cozinhar, né? Então, você orienta o pai. Você tem que dar o arroz sem tempero. Não coloca tempero no início para a criança, porque a criança tem que Satura, entender. né? Porque as papilas gustativas da criança, A criança tem que conhecer o sabor de cada alimento específico, cada vegetal, cada fruta, ela nunca teve contato. E é assim, você oferece uma vez, muitas das vezes, a primeira vez que você vai oferecer para a criança, ela não sabe o que é aquilo ali. É a primeira vez que ela está colocando comida na boca, ela vai experimentar, vai fazer careta, vai cuspir, não vai engolir. A primeira vez é sempre assim, sempre assim. Mas não você pode tem que desistir. deixar, não pode desistir. Você tem que oferecer, oferece 1, oferece 2, oferece 3 vezes, oferece 4 vezes, até a criança entender que aquilo ali é um novo sabor, é um sabor que faz bem para ela, e muito provavelmente ela vai começar a gostar. E eu acho horrenda essa expressão, paladar infantil. Porque o paladar infantil de mas é desculpa que esses adultos estão me dando, né? Aí Mas se você for para pensar, o paladar infantil está muito mais presente nos adultos isso do que o que me nas choca, crianças. porque a criança, igual vocês falaram, né? Ela é fruto daquele meio, ela não é responsável por cozinhar e fazer as opções mais saudáveis. Ali vai ser o papai e a mamãe. Mas o adulto, poxa, o adulto já sabe e continua escolhendo isso. Para o adulto, vale uma ameaça do tipo assim, a escolha você faz, mas saiba que no futuro vai ser remédio, vai ser cama. Vocês podem... Qual que é vamos dizer assim, o approach, não está me vindo aqui um termo em português, mas vocês conseguem trabalhar essa questão da conscientização com um adulto que terminantemente fala, e eu ouço isso muito, eu não gosto de exercício físico, eu não faço. Eu não gosto de salada, eu não gosto de fruta e eu não como. Mas eu quero emagrecer, eu quero ter alta performance. Como é que lida com a pessoa que está com essa mentalidade? Eu posso falar por mim que, assim, nessa aproximação que a gente faz, é tentar fazer aquele usuário, aquela pessoa, realmente refletir sobre si mesmo. Né? De novo, essa questão onde ela quer chegar, né? Exato. Porque muitas vezes ela não para pensar. Nós queremos ser muito objetivos, a gente quer ser muito prático. Nós queremos resultados, mas a gente não pensa no processo. E é importante a gente trazer isso à tona. E é um trabalho de formiguinha. Acredito que é com a Camila assim também. Seja para um hipertenso, por mais que a gente tenha orientações que são gerais, mas de novo é individualizada, fazer entender o porquê não consumir determinado alimento. É pelo trabalho? É pela pressa? É pelo gosto, porque eu não gosto de determinado tipo de alimento? Então, se a gente entende o contexto, se a gente entende a relação que aquela pessoa, aquele usuário, ele tem com o ato de comer, com o ato de fazer atividade física, se existe algum bloqueio, se existe algum trauma, aí a gente consegue aproximar. Mas não é de repente que a gente consegue fazer isso, não é na primeira consulta. Por mais que a pessoa às vezes chegue super engajada, nossa, eu quero pegar e quero mudar. Por muitas vezes ela vai se esbarrar ali, às vezes até em questões psicológicas, que vão fazer com que ela, às vezes, tenha uma certa aversão a determinado tipo de comportamento. Sabe o que eu acho legal? A gente está aqui no podcast Cambiar, mas no Espaço Cambi, a gente justamente tem todo um trabalho multidisciplinar. Porque isso que você falou é muito interessante. Às vezes, passa não só por uma teimosia da pessoa, Sim. não quero, não faço, não gosto, mas às vezes ela tem ou um trauma, ou aquilo não foi ensinado para ela na infância, né? Dá para desconstruir esse histórico que levou a pessoa a esse estado, Camila e Jay? Como é que a gente trabalha? Eu acho que dá, mas a gente, igual você falou, somos uma equipe multi. Chegam os pacientes, eu, como nutricionista, consigo te ajudar nessa área alimentar, consigo te ensinar, te mostrar o que é bom, o que não é, quantidades, mas se você tem um problema psicológico, alguma necessidade de terapia, que todas as pessoas têm, né, essa necessidade de terapia em pelo menos algum momento da vida, você precisa dessa conversa. E
legal no Espaço Cambi é isso, que os pacientes chegam, passam pelo psicólogo, depois vêm para nutricionista, se necessário vai para fisioterapeuta. Então, assim, é uma comunicação grande ali dentro entre os profissionais para poder promover o bem-estar para aquele paciente específico. E é realmente uma conversa entre todas as áreas, porque uma área sozinha, o paciente chega para mim como nutricionista, eu não consigo ajudar na parte psicológica. Eu consigo entender, eu consigo ver o panorama do paciente, mas eu não tenho expertise naquela área. Eu não vou entrar naquela área específica. Então, eu preciso do outro profissional para me ajudar nesse sentido. Em todo momento, porque vocês trocam figurinhas entre si, né, no espaço, entre os profissionais, analisando caso a caso, mas tem algum momento em que o paciente chega tão, vamos dizer assim, já cansado, já tentou tudo, tem uma vida dinâmica, difícil e pesada. Estou querendo abrir a pergunta para quando que é a hora de medicação? Eu acho que é quando a gente realmente observa que esses hábitos, maus hábitos no caso, eles geraram uma patologização. Então, mas a pessoa saudável, a gente não coloca medicamento. Porque tem gente que fala assim, só com medicação eu vou Não, emagrecer. e é importante você ter entrado nessa questão, porque hoje em dia, justamente por conta dessa aceleração, hoje quer se medicar tudo. É verdade. Hoje, tudo é uma injeção que emagrece, tudo é um comprimido que inibe apetite, tudo é uma coisa que muda o comportamento, e não é por aí. Não que o medicamento não possa ser usado, mas ele tem que ser usado... Essas injeçõezinhas, tá igual um toque no celular. Plá, e aí eu vou emagrecer 10 quilos em um mês. Mas muitas dessas indicações são indicações off-label. A gente não tem isso descrito na bula, a gente não tem isso descrito em hora alguma que tem que ser feito por causa disso. E tem um preço que a gente paga, né? Com certeza. Vou dar o exemplo aqui, que talvez o mais famoso, né, o que está mais aí em voga, seja o Ozempic. Sim. O Ozempic, que é a semaglutida, é uma medicação que foi desenvolvida para diabetes. Excelente medicação, que tem um bom controle e que, de tabela, ajuda na perda de peso. Porém, quem faz o uso muito indiscriminado, com doses indiscriminadas, sem acompanhamento médico, pode gerar, por exemplo, a consequências gravíssimas, como hipoglicemia severa. E não raro a gente vê, infelizmente, notícias de algumas clínicas, de alguns locais que fazem essa aplicação de forma off-label e os pacientes acabam tendo consequências desastrosas. Por quê? Busca de um culto ao corpo, busca de um resultado mais rápido. Então, se... Você não está buscando saúde, né? Parece. Está buscando só estética. Então, assim, infelizmente, os maus hábitos, eles podem gerar consequências como diabetes, podem gerar consequências como hipertensão, hipercolesterolemia. Então, em alguns casos, a gente precisa, sim, da medicação adjuvante para preservar a saúde daquela pessoa e para tratar. Agora, para aquela pessoa que não desenvolveu, não faz sentido. É tentar acolher aquela pessoa, tentar entender qual o contexto, mesmo que não sejamos psicólogos, né? Mas simplesmente o fato de ouvir, de dar aquela atenção, já cria uma aproximação. Por isso que o trabalho multidisciplinar é importante, porque aquela pessoa ela vai se sentir acolhida. E não julgada, porque muita gente às vezes não procura. Sim. Até porque eu até falei assim, a pessoa está mais preocupada em estética de saúde. E também, tudo bem se a pessoa está só preocupada com estética, tá tudo ok. Eu acredito que passa muito por aquilo o que a pessoa quer. Sim. Ela procura a gente para encontrar que tipo de solução, para que tipo de problema. E aí vem de novo nessa questão da individualidade de cada pessoa, de cada paciente. Fora o fato de, voltando na semaglutida, tem muita gente tomando e toma assim, com acompanhamento de algum médico. Ou sem o menor acompanhamento. Clínica, e aí para de tomar e tem aquele o rebote, né? Efeito rebote. Então, assim, você não está tratando a raiz do problema. Você está buscando uma solução ali rápida naquele momento. E você quer emagrecer rápido, quer ter um resultado estético rápido, mas só que você não aprendeu a base. Você não sabe se alimentar bem. E aí aquilo ali volta tudo e volta mais ainda o peso. E talvez o trabalho mais árduo seja estabelecer essa confiança no início para fazer com que a pessoa entenda que aquele não é o caminho mais correto, aquele caminho que é mais usual, mais saudável. Porque às vezes a pessoa chega impositiva, não, eu quero medicamento e a confiança. E aí, confia no meu trabalho. E aí fica com raiva da gente, não, porque eu não vou passar. Não, mas fulano toma. Falei assim, mas você não é todo mundo, né? Todo mundo. Vamos lembrar de todas as nossas mães aí então, que estão nos assistindo. Então vamos entender o que está acontecendo realmente com você, né? E é um trabalho assim de muita perspicácia, trabalho de formiguinha mesmo. Mas quando a gente consegue também, vou te falar, a adesão assim é muito boa. Né? É muito boa. E sabe o que me ocorreu também, Diego? A adesão é um negócio muito legal no sentido que faz a Camila quebrar a cabeça. Porque tem gente que fala assim, eu não consigo aderir a uma dieta muito mirabolante.
Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Como é que é a aproximação com o paciente? Como é que você faz o primeiro plano? Eu vou chegar e falar assim: olha, Camila, eu gosto muito disso, mas detesto aquilo. Ah, eu gostaria de comer aquelas famosas barrinhas de proteína. Como é que você adequa isso para cada um? Olha, é muito individual. Eu converso com a pessoa, eu vejo o nível de adesão que eu teria com a pessoa, né? Ela te O que ela conta me primeiro o que ela demonstra. come? Você consegue perceber, você conversa, você vê como é que é a rotina, se ela tem tempo, se ela não tem, se ela vai conseguir fazer a comida, se ela vai ter que comprar tudo pronto, ou se tem alguém que faz a comida para ela. Então, isso tudo facilita na hora de montar o planejamento alimentar, mas é sempre baseado na rotina da pessoa. Não adianta eu querer que ela coma às 3 da tarde se a pausa dela é só às 5 da tarde. Não adianta eu querer que ela treine X hora, mas ela não consegue treinar. É eu que me adequo a ela. E o que eu acho mais, assim, complicado na minha profissão é porque eu monto o plano alimentar com todo carinho, eu entrego para o paciente, mas eu não consigo fazer pelo paciente. E é isso que frustra as pessoas, porque, beleza, eu tenho aqui, e agora? Eu entreguei para o paciente, e agora? O que eu faço? Você só tem que seguir o plano alimentar. Mas aí aparecem festa, aniversário. E aí, como é que faz nessas horas? E aí a gente... Você é muito restritivo, você defende que não pode festa nem nada. Como é que eu já tive uma nutricionista que eu comecei o regime com ela. Regime, eu nem sei se fala mais essa palavra. 10 dias antes da Páscoa, ela falou: você tá proibida de comer chocolate. Gente, Nossa, meu mundo caiu, eu chorei. Olha, isso vai depender do paciente e do objetivo do paciente. Claro que se o paciente virar para mim e falar assim: olha, meu objetivo é estético agora, nessa primeira consulta, eu quero tentar emagrecer um pouco para eu ir para uma viagem daqui 30 dias, por Então, exemplo. aí tem um prazo então, eu vou curto. ser mais estrita, eu vou ser mais Ok. restritiva. Mas se é um paciente que vai fazer um acompanhamento Mais flexível. e que eu não quero que o paciente fique comigo para sempre. Eu juro para você. Eu quero que ele faça um acompanhamento, que ele aprenda a se alimentar Legal. sozinho, que ele aprenda a fazer escolhas boas no dia a dia e também nas festas. Porque eu não preciso ir para um churrasco e comer todos os amendoins, os queijinhos que estão em cima da mesa, todos os petiscos e depois ainda comer uma picanha com gordura. Eu posso economizar um pouco, eu posso almoçar antes de ir, aí eu vou para o lugar, curto um pouco, bebo alguma coisa, e aí eu como um prato principal com a carne ou o pão de alho que eu quero e pronto. Assim, eu tenho que escolher de forma consciente, porque eu tenho ali à minha disposição, mas eu posso comer, mas eu tenho que comer de uma forma que eu não vou exagerar totalmente ali. E eu quero que a pessoa aprenda que ela não precisa se restringir toda. Ela pode comer, mas com consciência. E Ótimo. no dia a dia, as escolhas dela têm que ser bem feitas. Se ela quer continuar, se ela quer ter os benefícios de uma alimentação saudável, ela tem que consumir frutas, verduras durante o dia. Ela tem que praticar o exercício físico, mas ela também tem que ter um momento em família, que você come uma pizza. Nossa, eu amo ir para casa dos Porque meus comer é pais. social, é uma atividade social, né? Comer é social e comer é prazer. É prazer. Paladar é prazer. É verdade. Tanto que hoje o que a gente tem do ponto de vista de doença de muitos transtornos alimentares é justamente por conta dessa parte comportamental. Eu ia falar de compulsão. Tirou a palavra da minha boca. E tem, porque a compulsão, às vezes, a pessoa está num estado de ansiedade tão grande, até mesmo em não conseguir cumprir, por exemplo, uma dieta prescrita, aí fala: não vou conseguir, meu Deus. Aí ela come para mais, numa tentativa de sanar aquela ansiedade dela. E aí vai virando uma bola de neve. Fica autodestrutivo, o negócio. Mas aí a gente pode explorar, porque a gente tem, né, a anorexia nervosa, a gente tem a bulimia nervosa. São os né, opostos. que são os opostos. A pessoa que não come por medo de engordar, ou a pessoa que até come, mas com aquela culpa que ela traz consigo de que ela vai engordar, ela vai ter um monte de comportamentos, né? Seja exagerar na atividade física, seja promover vômito, né? Então, hoje em dia, a gente tem esses comportamentos mais transtornados, digamos assim, que fogem, inclusive, desses 3 que eu dei exemplo, Sim. que é o sofrimento que a pessoa tem com comer. A gente tem que entender que comer é bom, gente. Vamos combinar, comer é bom. Comer é gostoso, sabe? Não tem uma coisa mais prazerosa que você pegar e, assim, quando você tá com fome, a gente até fala que a fome é o melhor tempero, É né? verdade. E você saborear, mas dentro de um limite, dentro de uma parcimônia. Então, tem que tomar um certo cuidado, porque, assim, mesmo quando a gente faz uma orientação da mais leve, se aquilo passa a ser uma coisa muito engessada, isso pode sair um tiro pela culatra.
Me chocou muito, a gente falando assim nesse expoente do outro lado, aquele filme, eu não sei se vocês assistiram, que é Baleia, um negócio assim que o cara acaba fazendo uma opção por morrer de comer. Ele entra numa coisa da obesidade mórbida. Eu esqueci o nome do filme agora, não vai me ocorrer aqui agora. E esse é o tipo de paciente que realmente precisa desse trabalho multidisciplinar Sim. imediatamente, né? Uhum. É mais até que o alimentar, porque o alimentar até você tem que ir diminuindo pouco a pouco, né, Camila? A quantidade de alimento, porque ele está acostumado a um volume maior de comida, né? Nesses momentos de estresse. Bom, agora falando de atividade física. A Sociedade Americana de Educação Física preconiza que se a gente fizer nessa loucura de vida que a gente está vivendo, pelo menos 30 minutos de atividade moderada, intensa, já é o suficiente, é isso mesmo, porque normalmente as pessoas dão, e tem realmente a desculpa de que o dia está muito pesado, chega em casa muito tarde, acorda tarde. Dá para colocar 30 minutos de atividade física no dia? Dá, desde que você tenha propósito. E desde que você entenda que isso tem que fazer parte da sua rotina, tal qual é você ir trabalhar. Ótimo. Que é outra coisa que eu comento muito, não só com os pacientes, mas com meus amigos também. Vou dar o meu exemplo. Eu trabalho na prefeitura 40 horas semanais, fora o tempo que eu uso da preceptoria. Eu preciso encontrar um tempo ali em que eu tenha disposição para poder malhar. Se organizar, né? Que você tem que levar Me uma organizar. roupinha. Só que se eu der as desculpas porque tá frio, porque eu tô cansado, porque eu tô desanimado, mentalmente cansado, que é o que eu acho que assim nas nossas profissões de profissional de saúde é o que mais desgasta, aí você sempre vai encontrar uma desculpa para não ir. Então eu coloquei um horário para mim. Eu vou 3 vezes na semana, nessas 3 vezes na semana eu vou de 19h30 às 20h30 e vou... 3 vezes na semana é suficiente? Se você fizer bem feito, Ótimo. desde que você consiga contrabalancear tanto a atividade aeróbica quanto a anaeróbica. Porque tem muita gente que acha, não, eu tenho que começar já com 1 hora por dia, todos os dias. Não existe isso, Não então. existe isso. É um processo, o seu corpo vai adaptando. E são objetivos diferentes. Nós estamos falando tanto aqui na questão da individualização, Ótimo. que a gente não pode também pensar que você já vai sair daí e ir 7 dias na semana Correr na uma academia. maratona, né? No Ou final correr do uma mês. maratona. São objetivos de modo que você coloque o seu corpo ativo. Tudo bem que cada um tem o seu objetivo, mas é o quê? Equilíbrio. É a gente conseguir equilibrar isso priorizando esse tempo. Então, se você fizer um compromisso para atividade física tal qual você tem que ir no seu trabalho bater um cartão, aí a coisa funciona. Se você entende que você tem que bater um cartão consigo mesmo, sem culpa, sem pressão, mas que isso você vai estar ganhando lá no futuro, aí é possível sim. Tem uma atividade física que é melhor que a outra ou não? É aquela que vale a pena para a pessoa, que ela gosta. É a que você faz. Essa é a melhor atividade física para você, é a que você gosta de ir fazer e você vai fazer com vontade. Pode ser dança, pode ser caminhada, até porque eu descobri que a caminhada, lendo vários estudos científicos, ela é muito negligenciada e é um exercício poderoso. Sim. Bem feito, né, gente? Conta um pouquinho. Porque muita gente fala assim, não tem dinheiro, não tem tempo, não tem dinheiro, é muito longe da minha casa. É aquela coisa, tempo a gente tem. Tem. Todos nós temos as nossas 24 horas. É como você organiza esse tempo. E isso é muito difícil, porque você sempre tem que delegar isso para o outro, você quer delegar isso para o outro. É você fazer esse compromisso consigo. Você pode fazer no quarteirão da rua da sua casa. Você coloca um tênis confortável, você coloca uma roupa adequada e faz. Ah, mas eu fico muito cansado. Começa com 20 minutos, começa com 15. Ninguém está pedindo para poder fazer polichinelo, para poder fazer abdominal, virar atleta, correr a volta da lagoa. Ninguém está pedindo isso. A gente está pedindo para o corpo se mexer. Se você mexe o seu corpo, se você faz isso de forma prazerosa, sei lá, você coloca um fonezinho de ouvido, escuta a música que você quer, tem uma companhia agradável que tem o mesmo objetivo que você, que isso também é muito importante. Você ter pessoas próximas de você que compartilham do mesmo objetivo, aí dá para fazer. Da aderência, né? Exatamente. Você falou em comunidade, agora eu queria falar em atenção plena. Camila, o que é a atenção plena na alimentação? Bom, hoje em dia... Hoje dá para ter atenção plena? A primeira pergunta. Então, você vai ter que se alimentar, né? Você tem que se alimentar. O que a gente fala quando a gente fala de de atenção plena na alimentação é beleza, vou almoçar, vou pegar o meu prato, vou deixar o meu celular de lado,
vou comer aqui prestando atenção nos meus sinais de fome e saciedade. Então pode puxar minha orelha. Eu adoro uma tela na hora que eu tô me alimentando. Pois é, conheço pessoas. Meu marido, inclusive, nossa senhora. Puxão de orelha pro marido dado com sucesso. Mas assim, você tem que sentar e comer e sentir aquela comida que você está comendo. Porque senão, muitas das vezes, você vai comer... você coloca alguma coisa para assistir, ou rola o feed de Instagram, e você come sem perceber. Mais Você não- rápido, mastiga Isso. menos, né? Já percebi isso. E você come mais quantidade. Porque você não presta atenção na hora que o seu corpo fala, olha, estou saciado, não preciso Até o comer cérebro mais. dá essa dica, né? Você Sim. sabe o que eu notei também? E aí, eu acho que o autoconhecimento vem com o tempo, né? Eu comecei a entalar. Porque eu estava com a tela, eu estava resolvendo alguma coisa, eu estava comendo, comia rápido. Eu não estava mastigando corretamente. Comecei a entalar. Falei, então vou beber água. Eu falei, não. Tá na hora de eu realmente olhar para o que eu tô fazendo, né? Aquele momento já não é igual o doutor fala muito bem, é um momento de prazer, né? Por que eu tô negligenciando um prazer tão frugal? São 15 minutos que você senta ali. E nem é come. muito tempo, né? Não é muito tempo, se você for parar para Não. pensar. Não é tanto tempo. Verdade. Então, assim, é fazer esse exercício mesmo de prestar atenção no que você está fazendo. Para você sentir a hora que você está saciado e parar de comer. Porque muitas pessoas, inclusive muitos pais, falam para a criança, olha, você tem que comer tudo que está no prato. Mas não é assim. A criança tem que aprender a hora que ela está com fome e ela tem que aprender a hora que ela está saciada. Mas aí não virou uma anarquia Ela- dentro de casa? Ela sabe muito mais do que os pais a hora que ela está com fome ou a hora que ela já está saciada. A hora que o bebê começa a fazer colocar, não é ânsia. Você coloca a comida na boca, ele tem um Devolve. reflexo e devolve. É porque ele já não tá. quer mais, ele Já tá deu saciado. o suficiente. Ele não precisa de mais. E a criança é a mesma coisa. E nós adultos somos a mesma coisa. A gente só tem que aprender a escutar o se nosso ouvir. corpo. Muito É tão bom, engraçado Camila. isso que você falou, que assim, é uma orientação que a gente dá muito na puericultura, quando a mãe está amamentando. Uma dica que eu dou, às vezes, assim, a criança está amamentando, começa a perceber que ela está sugando pelo reflexo e dê um cantinho de leite aqui no cantinho da boca, ela já está satisfeita. Ah, mas ela ainda está sugando. É claro que ela vai sugar, porque ela tem um reflexo de sucção. Se eu colocar meu dedo ali, ela vai continuar a mamar meu dedo. Mas não, ela tem que mamar porque ela não está satisfeita, ela não está parando. Aí o que acontece? O estômago dela, gente, é mais ou menos o tamanho do punhozinho dela fechado. É muito pequeno. Então, vai encher muito rápido, mas vai esvaziar muito rápido também. Por isso que muitas vezes na criança a gente fala do aleitamento sob livre demanda. Uhum. Por conta disso. E à medida que a gente vai desenvolvendo, vai crescendo, a situação é a mesma. É verdade. Mas se a gente não entende que esse nosso estou satisfeito agora, você vai continuar comendo, que você vai estar sempre focando em outras coisas, outras situações. Gente, eu tenho muitas perguntas para fazer para vocês, mas tem uma que eu não posso deixar de fazer antes da gente terminar, que é a questão também do uso do álcool, né? Nos dias de hoje, muita gente vê nessa que é uma droga, né? Um tipo de relaxamento que tem calorias, atrapalha a nossa dieta, quem está buscando mais saúde, emagrecimento e tal, e ainda é uma fuga, porque você deposita no álcool aquele desejo de relaxar e dormir melhor. Dá para ter uma vida que a gente consuma álcool ou não? Ele realmente tem que estar banido da nossa alimentação e de uma vida saudável? Opinião de ambos. Comecem aí quem quiser. Olha, nutricionalmente falando, igual você falou, normalmente é calórico e a gente não consegue tomar só um pouquinho. Ninguém consegue beber socialmente, né, Camila? Assim, depende. Conseguir você até consegue, mas muitas pessoas não querem continuar bebendo com os amigos e A tal. noite toda. Sim, o que a gente preconiza é que se reduza realmente. O ideal seria consumir o mínimo possível, mas é igual a alimentação, tornou parte da nossa cultura. Uhum. Eu amo ir para a casa dos meus pais, tomar uma taça de vinho com a minha mãe, conversando sobre os problemas É a do coisa dia a dia. social também. Então é uma coisa social, mas a gente não toma uma garrafa cada uma. Então, assim, é você realmente ter consciência do que você está fazendo, por que você está fazendo. Precisa consumir sexta, sábado, domingo? Não tem necessidade. Verdade. Você
quer consumir, é um Natal, é um aniversário. Vamos consumir, mas vamos consumir Com com parcimônia, consciência, verdade. com parcimônia. Com E tem outras questões, E né? com boas escolhas, né? Ah, Uma muito pessoa, bom. por exemplo, que gosta muito de cerveja, e eu vou falar, eu consumo cerveja, Uhum. mas não consumo dessa forma tão despretensiosa ou desatenciosa. Existem hoje opções no mercado de cervejas saborosas menos calóricas. Menos calóricas, zero álcool, tem de Zero tudo. álcool, sem glúten, tem essas opções. Mas se você realmente for pela questão assim do prazer, do comportamento, do ato de beber em si para socializar, muitas das vezes você não vai fazer escolhas tão saudáveis, como todas as outras que a gente tem que fazer nas prateleiras do supermercado. Mas existem aí long necks até em versões de menos quantidade, que se você realmente fizer aquele uso para apreciar, tal qual Camila que fez com o vinho, não vejo problema. Eu vejo o problema quanto aquele comportamento ele passa a ser excessivo, passa a trazer maiores transtornos, e aí sim, isso vai levar repercussões para a saúde mental, para a saúde metabólica. E Pro realmente sono, vira que a problema. Camila, no comecinho do podcast, ela falou que é tão importante, né? Pra... E sempre atentando se você está tomando algum tipo de medicação. Sim. Então, você Ainda tem tem que ficar isso. atento quanto a isso. Tem que ficar atento a casos específicos. Eu tenho alcoolismo na família. Aí a gente já começa a ficar mais atento. Eu estou tentando engravidar. A gente também já corta. Eu estou grávida, também corta. Ótimo. Então, tem casos específicos que a gente realmente precisa tirar aquilo ali, porque não vai fazer bem para ninguém. Individualizado mesmo. E a gente falou em álcool, você falou dessa quantidade de novos produtos na indústria, né, para diferentes públicos. Eu queria falar um pouquinho dessa questão de quem gosta muito do industrializado e o outro, que é a outra vertente que gosta muito do adoçante. A versão zero. Eu quero zero isso, eu quero zero aquilo. Qual que é o perigo que está escondido neste tipo de escolhas no supermercado? Acho que parte muito do que assim, hoje em dia se desembala mais e se descasca menos. Porque é mais rápido, porque é mais prático. Então, é muito mais fácil ter aquele alimento pronto que nas entrelinhas, nos ingredientes, tem vários conservantes, tem vários tipos de gordura, tem vários outros tipos de açúcar, e aquilo ali, no geral, vai trazer algum malefício do que o trabalho que você tem de realmente ir lá para o seu fogão, ir lá para a sua cozinha e preparar. Ai, mas é muito trabalho, sujeira, eu não tenho tempo. O que você tem para dizer para... A mesma coisa que a gente falou aqui no podcast inteiro, é priorizar. Porque se você passa a criar esse hábito, dependendo do que você fizer, cozinhar vira algo terapêutico. Cozinhar vira algo... Eu falo isso por mim, eu adoro cozinhar. Eu e minha esposa, assim, a gente prioriza a nossa cozinha do que às vezes outro. Mas lá vocês dividem as tarefas mesmo, todo mundo Sim. cozinhar bonitinho, porque não pode Bonitinho. ficar, um fica com prato, outro fica com comida, ou Não. com a parte ruim. Fica bonitinho. Isso é muito legal. Fica bonitinho. Acaba E eu virando falo algo assim lúdico. que é melhor porque você consegue se organizar até nisso. Hoje em dia eu como muito menos fora de casa, e mesmo quando eu como fora de casa eu procuro ter opções mais saudáveis, né, um marmitex, mesmo um prato feito, né, com boas opções, obviamente, mas hoje quando eu descobri o mundo da marmita, isso fez uma diferença assim brutal. É mesmo. Na minha né? E vida. tem tantas empresas que fazem marmitas congeladinhas e gostosas. Dá para fazer. Dá. Mas só terminando aqui o raciocínio da questão do industrializado, Sim. eu acho que é muito assim de ter essa consciência quando você vai no supermercado. Não é que está proibido. Não está proibido, mas a gente tem que ter uma consciência de se a escolha realmente ela é pertinente para aquele momento, para aquela situação de vida, para a saúde que você precisa manter no indivíduo. Hoje já facilitou um pouco, porque hoje já tem aquelas grafias nos rótulos. Alto em sódio, alto em açúcar Não, e elas são adicionado. bem alto em... ostensivas, né? Eu já fiz muitas escolhas assim, não vou levar. Tá muito grande, que aqui é alto. E eu acho assim que, no geral, a Camila talvez vai falar isso melhor do que eu, fez uma diferença, no geral. Acho que tem pouco. impacto. Tem um certo impacto, mas as pessoas têm que aprender a fazer a leitura do rótulo. Isso eu ensino para os meus pacientes, a pegar o rótulo, o que é importante ali da gente ver, porque a gente tem a tabela nutricional, beleza, é importante, ela conta quanto de caloria que tem, carboidrato, proteína, gordura, mas mais importante do que aquela tabela nutricional, o mais importante pra gente é a lista de ingredientes, e muita gente nem olha. Eu foco olha. na porcentagem. Quantos por cento do meu dia? Então, eu estou olhando Então, errado. Aquela porcentagem, ela não é para você, ela é para um indivíduo default. médio, homem que tem como Então, gasto tô olhando tudo calórico errado. diário 2.000 quilocalorias. Entendi. Então, ali é um parâmetro, mas a gente tem que olhar mais para a lista de ingredientes, porque
Quando você olha para aquela lista de ingredientes, ela tá gigante. Se tem alguma coisa que você não entende, não compra. Se você leu ali, tem algum nome que você nunca viu na vida, Pode e provavelmente saber. vai ter vários, aquilo ali não vai fazer bem para você. Então, quanto menor a lista de ingredientes, melhor. Ó, dica ótima. O primeiro ingrediente que tem na lista é sempre o que tem em maior quantidade. Então, se eu tenho açúcar primeiro, ele tem muito açúcar naquele composto. Se o meu açúcar ou algum outro adoçante tá ao final, é porque tem menos, então pode ser um pouco mais interessante do que o outro. É importante fazer essa leitura, então é nessa ordem. O primeiro é o que tem maior quantidade, o segundo, o terceiro, e vai diminuindo até o final. Então, quanto menor a lista, melhor. Por exemplo, a gente não pode... Eu não gosto de banalizar os industrializados, eu gosto, eu consumo, eu uso. Mas se eu for, por exemplo, escolher um iogurte, eu vou olhar a lista. Eu não vou escolher um iogurte que tenha... Não é tudo igual, né, Carla? Não é tudo igual. Você tem que escolher um que tem leite em fermento. No máximo, alguma outra coisinha. Mas o ideal é o que tem leite em fermento e você saboriza ele com uma fruta, com uma granola, com mel, com ingredientes mais naturais para você adicionar ali. E, além disso, é importante a gente observar no rótulo, sempre se o rótulo está danificado. Eu gosto de falar isso para os pacientes, porque se o rótulo, se for uma lata, tiver amassado... As pessoas ainda compram coisa assim, danificada? Compra, tá no supermercado, tem gente que... E muitas vezes tá mais barato. É a promoção, tá na oferta. Aí quando vai ver assim, não, doutor, comprei um monte de atum que o senhor falou para mim que eu tenho que comer proteína. Aí quando vai vir no mesmo supermercado, lá sai a notícia uma semana depois, assim, dos lotes, dos alimentos vencidos. Então, assim, a gente ainda tem essa coisa ainda. Olha, essa conversa nossa, eu já disse, ficaria aqui horas e horas a fio, mas agora a gente tem que fechar. Eu acredito que este momento que vocês compartilharam conosco aqui do podcast mostra que autocuidado é responsabilidade com a gente, é uma escolha que a gente faz. E não me pareceu algo impossível, sabe? Eu acho que é algo que dá pra gente colocar no dia a dia. Sono, alimentação, parcimônia. Hidratação. Hidratação é muito importante. Acho que vai ter que ficar para um próximo podcast, não tem problema não. Mas, de qualquer forma, 2 minutinhos ou um pouquinho menos para as considerações finais de vocês dois antes da gente se despedir. O que você deixa aí de recado, Diego? Primeiramente, queria agradecer, né, a oportunidade, o espaço aqui para poder trazer um pouco mais aí do conhecimento, né, de mostrar um pouco da medicina de família nesse contexto de acompanhamento, de longitudinalidade e de individualidade para cada pessoa. E, assim, trazer a mensagem de que realmente não é impossível, desde que você aprenda a refletir, desde que você aprenda a ouvir você mesmo e fazer boas escolhas. Realmente não é fácil, porque a gente está bombardeado aí de informações, mas se você souber procurar, se você souber ir aonde precisa, procurar bons profissionais, boas orientações, você consegue sim ter uma vida saudável. E não tem hora para começar. Né? Muitas vezes as pessoas ficam desanimadas. Não é tarde. Porque eu estou muito idoso. Porque hoje eu estou doente. Muito gordo, hoje eu estou muito doente. Não tem hora para começar. Quando você dá o primeiro passo, o segundo, o terceiro, os outros passos ficam mais fáceis. E eu acredito que isso é muito importante na saúde como um todo, independentemente da nossa especialidade, independentemente da nossa profissão. Quando a gente integra, que é o que eu acredito que o espaço faz, que é o que a gente tenta fazer, a pessoa ela se sente mais acolhida, ela se sente mais amada, e aí ela começa a perceber lá no seu coração e na sua mente o quanto é importante, o quanto é prazeroso a gente fazer as modificações. Obrigada. E Camila? Muito obrigada também. Eu adorei estar aqui nesse espaço. Foi ótimo compartilhar, escutar o Diego. Muita coisa a agregar. E realmente é o que o Diego falou. Você tem que começar de algum lugar. Começar colocando uma salada no seu almoço. Começar comendo uma fruta no café da manhã. Começar fazendo uma caminhada de 20 minutos até o ponto de ônibus, ao invés de carro. Sai escada ao invés de elevador? Isso. São poucas coisas. São baby steps. Passinho por passinho, você vai conseguindo ter uma vida mais saudável. E a nutrição, a alimentação saudável, o sono, a atividade física, não é puro prazer ou puro estética. É uma questão de saúde. Isso melhora tudo na sua vida. Melhora a sua forma de se relacionar com as pessoas. Melhora o seu cabelo, a sua pele. Rendimento no trabalho. Prestar atenção nas coisas. E
E eu queria falar também que não é uma jornada fácil. É uma jornada que vai A começar... gente não tá glamorizando Sim. essa jornada, né? É Não, importante. vai ter dia, vai ter semana que você não vai querer pisar na academia. Não quero, tô cansada. Preciso dar um momento, porque meu trabalho tá muito pesado e tá tudo bem. Tá tudo bem eu sentar e... hoje eu não quero seguir minha dieta. Tá tudo bem. No outro dia, vamos voltar? Vamos voltar. Vamos voltar com mais gás e voltar para essa vida saudável, que é muito importante. Excelente. Ótimas dicas, Camila, Diego. Muito obrigada. E a você, muito obrigada também pela audiência. A gente se vê no próximo episódio do podcast Cambiar.